A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria, nesse encontro 3, tem aí, né, na folha que vocês receberam, Cosmovisão, encontro 3. Eu queria começar revendo rapidamente o que a gente viu nas 2 últimas semanas e falar um pouco sobre esse ponto, sobre o drama das Escrituras, que quando a gente está falando de cosmovisão, talvez geralmente é o ponto que as pessoas mais ficam fascinadas pelo assunto de cosmovisão, tá? Que diz respeito à relação entre a cosmovisão e as narrativas, as histórias, e principalmente a história da Bíblia, a história das Escrituras. Como é isso? No primeiro encontro a gente viu o conceito de cosmovisão, tá? Cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Então, existem algumas perguntas básicas que todo ser humano se faz. Quem sou eu? O que acontece depois que a gente morre? O que é o mundo? Se Deus existe? E uma cosmovisão não é uma teoria científica, filosófica, etc. É o compromisso que todos nós fazemos quando respondemos essas perguntas, tá? Então a cosmovisão, ela vai mudar e alterar o modo como eu enxergo a realidade, porque esses compromissos, de acordo com os teóricos que estudam cosmovisão, né, eles são compromissos fundacionais, ou seja, são os fundamentos. Os fundamentos. E você faz compromissos sobre se Deus existe ou não, quem é Deus. Você faz compromissos sobre, por exemplo, o que é que acontece depois da morte. Você faz compromissos sobre o que é o mundo. Você pode não teorizar isso na sua cabeça, mas você faz compromissos sobre essas coisas. E a cosmovisão diz respeito a esses compromissos que você faz. Tá? E no encontro 2 a gente viu que existe um dualismo. Geralmente nós, depois da modernidade, depois do iluminismo, de uns tempos para cá, a gente começou a separar as coisas entre coisas de Deus e coisas do mundo. Então, se aquele filme não fala explicitamente de Deus, para a gente é um filme secular, é uma coisa do mundo. Tá? Se aquele livro, ou aquela disciplina, ou aquela matéria não fala especificamente sobre teologia, sobre Deus, então é algo sobre o mundo. E qual é o problema do dualismo? É porque a gente faz uma separação, um gap, um divórcio entre Deus e o mundo. O meu trabalho não tem nada a ver com Deus. Ganhar dinheiro não tem nada a ver com Deus. Tá? Os meus estudos, a minha pesquisa acadêmica não tem nada a ver com Deus. O que é que Deus tem a ver com isso? Não tem nada a ver. Então esse é o dualismo. Tem as coisas de Deus lá no andar de cima e as coisas do mundo aqui no andar de baixo. E esses dois andares não se comunicam. Deus opera dentro da igreja no sábado e Deus opera também lá no céu. De domingo a sexta, quem é que opera? O mundo secular, o meu trabalho, etc. E essas coisas não se falam, tá? Então, a gente viu isso nos 2 últimos encontros. E aqui é que vai ter um ponto importante, minha gente. A noção de cosmovisão serve justamente para a gente superar essa visão dualística, tá? A gente achar que não existe mais coisas de Deus e coisas do mundo. Isso precisa ser superado. E eu conto para vocês, quando isso é superado, você passa a ver o mundo de forma diferente. Quando você começa a perceber, eu lembro uma vez que, quando eu dei essa disciplina de cosmovisão, né, aí teve uma vez um aluno me disse assim: professor, a gente passa a ver as coisas de forma diferente. A gente passa a assistir filme de forma diferente, passa a ver o nosso trabalho de forma diferente. Parece que o mundo vê o mundo de outro modo.
tá? Principalmente com o tópico de hoje, que é o drama das Escrituras. E por quê, minha gente? Porque a gente não vê mais as coisas de Deus e as coisas do mundo. A gente não vê mais esse grande muro de separação que existe entre o nosso mundo e o mundo de Deus. A gente começa a ver que Deus, ele intervém aqui. Deus, ele se preocupa. Tem muita coisa sobre Deus que, se a gente for considerar coisa de Deus e coisa do mundo, a gente não vai levar a sério grande parte da nossa vida. Porque lembra, grande parte da nossa vida não é nas coisas de Deus, entre aspas. Onde é que a gente passa, pelo menos lá, muitas vezes, 8 horas por dia? É no nosso trabalho. Se o nosso trabalho não tem nada a ver com Deus, então são 8 horas que não tem nada a ver com Deus. Outra grande parte da nossa vida a gente passa estudando, nos nossos estudos. Se os nossos estudos não tem nada a ver com Deus, então a gente passa aí por dia 4, 5 horas e aquilo não tem relação nenhuma com Deus. Mas se a cosmovisão, minha gente, são os compromissos fundamentais que a gente faz, as respostas às perguntas básicas que a gente faz sobre quem é Deus, quem somos, etc., então ela tem muito a ver com essas outras coisas, trabalho, filme que a gente assiste e por aí vai, tá? Eu trouxe inclusive 2 livros para mostrar para vocês, fora a Bíblia, tá? Essa é a Bíblia. Mas fora a Bíblia eu trouxe 2 livros só para vocês entenderem esse ponto melhor, né? Por exemplo, esse aqui do Derek Schurman, Moldando o Mundo Digital, Fé, Cultura e Tecnologia Computacional. Uma pessoa, ela poderia estudar, sei lá, ciências da computação, o sistema da informação, ou inteligência artificial, ou qualquer coisa relacionada à tecnologia. Aliás, o cidadão que escreveu isso aqui, ele é formado em engenharia elétrica, né? Aí você poderia olhar para um livro desse e dizer, o que é que Deus tem a ver com engenharia elétrica? O que é que Deus tem a ver com tecnologia? O que é que Deus tem a ver com computação? O que é que Deus tem a ver com a internet? Talvez Deus só tenha a ver que eu não posso, sei lá, postar na internet uma foto indecente. Será que é somente aí que Deus tem a ver com a internet? Então, esse autor, minha gente, ele é um cientista da computação que estudou a noção de cosmovisão e vai aplicar ao mundo da tecnologia, especificamente a computação. Por que é que eu estou trazendo esse exemplo? Para vocês verem que cosmovisão, quando a gente entende a noção de cosmovisão, principalmente a partir de hoje, quando a gente entende o drama das Escrituras, criação, queda e redenção, a gente vai ver como esse conceito de cosmovisão permeia praticamente tudo que a gente faz, tá? Um outro livro, né? Eu trouxe esses 2 livros por causa de uma experiência pessoal, tá? Recentemente, eu terminei essa semana, né, uma disciplina na UFPB como professor externo lá, de impactos ambientais da inteligência artificial, tá? Vocês acham que os impactos ambientais, a inteligência artificial, isso tem a ver com cristianismo ou não tem nada a ver com cristianismo? Bom, eu fui nesses autores para eles me ajudarem, por exemplo, a ver o que era que aquilo que eu ia ensinar para os meus alunos tinha a ver com o cristianismo. E foi muito produtivo. Porque, pensa, eu ia a ler um curso que no total tem 45 horas. Se Deus me quer, Bruno Ribeiro, Deus me quer por completo e não somente um pedaço, Deus também ia querer essas 45 horas, né? Então, meio ambiente, inteligência artificial, tecnologia, mas eu descobri que tem um bocado a ver com fé cristã, etc, etc, etc. Né? Aí esse outro livro, né? Nossa Vida Sagrada, que a ABC2 publicou. Como o cristianismo pode nos salvar da crise ambiental. É muito interessante, porque eu li esse livro do Norman Wisba. Eu li esse livro, aí eu ficava vendo as reportagens da CNN e outras coisas sobre como é que o nosso mundo vem sendo degradado, ou sobre como é que o ser humano quer conquistar o espaço, etc.
E eu pensava, começava a pensar outras coisas, né? Minha cabeça começava a operar de outro jeito. E por que eu operava de outro jeito, minha gente? Porque eu estava começando a olhar aquilo a partir de uma visão de mundo cristão. Começar a olhar e enxergar a terra como criação de Deus. Porque antes, como eu não refletia direito sobre o que é que tem a ver Deus com o meio ambiente, eu não enxergava a terra como criação de Deus. Só naquele sentido assim, bem lá de cima, sabe? Que Deus é o Criador e criou o mundo em 6 dias. Pronto, só nesse sentido. Mas no sentido mais específico, o que é que implica Deus ser o Criador, nós sermos criaturas, nós sermos formados do pó da terra, aqui ser nossa morada, a gente ter uma relação com esse mundo, a gente não enxergar o mundo como um lugar a ser explorado, mas como um lugar a ser cultivado. O que é que significa essas coisas? O que é que significa essas coisas? Que ele tira lá dos Salmos, de Gênesis, etc, etc, etc. Né? Então, eu trouxe esses 2 exemplos, porque esses 2 exemplos, eles falaram muito para mim nos últimos dias, tá? Então, minha gente, eu queria começar aí, conversando com vocês. Vocês estão vendo aí o termo, o drama das escrituras, que é como eu queria chamar o encontro de hoje, tá? O drama das escrituras. Entendam drama no sentido mesmo de teatro. O drama das escrituras não é drama no sentido de um drama de choro, da pessoa que é dramática, tá? É drama no sentido que a Bíblia conta uma história. E quando você descobre qual é a história que a Bíblia conta, isso muda a forma como você vê as coisas, tá? Então, 1.1 aí, minha gente, do papel. Eu coloquei contadores de histórias, e no 1.2 eu coloquei esse pensador aí, o nome dele é Alasdair MacIntyre. Tá? Eu queria ler essa frase, 1.2.1, diz o seguinte, ó, o homem, em suas ações e práticas, bem como em suas ficções, é essencialmente um animal contador de histórias. Primeiro ponto, minha gente, então, que vai nos interessar aqui. Nós contamos histórias. Por isso que a gente gosta tanto de filmes. Por isso que a gente gosta tanto de desenho animado. Por isso que a gente gosta tanto de saber ou tratar da vida das pessoas, sobre o que é que as pessoas fazem. Por quê? Porque nós gostamos de contar histórias. Nós, diz Alasdair MacIntyre, ó, nas nossas ações e nas nossas práticas, nós contamos histórias. Nós gostamos de história. E mesmo que você não goste de história no sentido de saber sobre o passado, você vai gostar de histórias no sentido, pelo menos, de assistir uma ficção, ler um livro de ficção, ouvir uma aventura. Mas, rapaz, eu não digo a vocês o que foi que aconteceu. Essa semana, vocês acreditam que eu fui lá em Mamanguape fazer uma prova da UFPB? E aí, tava tão nervoso que passei quase 24 horas sem comer nada e sem dormir. Cheguei lá, 8 horas, fiz a prova da UFPB e na volta, voltei para dar aula no Cidade Viva, lá na escola. Quando cheguei, cadê o computador que eu levei? Aí lá vai eu voltar, etc, etc, etc. Sabe que isso você já prende a sua atenção, você já fica interessado. E aí, tu achou o computador? O que foi que aconteceu? Tu foi para outra cidade e perdeu um computador lá? É verdade. Isso aí que eu tô contando é verdade. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Eu tive que voltar de novo para lá. Morto de cansaço, tive que voltar de novo para lá. Deu. Achei. O pessoal lá da UFPB, o pessoal... e a UFPB em greve, né? Mas o pessoal lá da terceirizada, eles guardaram o computador para mim. Né? Eles guardaram o computador para mim. E como eles me viram eu, Emanuela e Ana Sofia. Ana Sofia brincando lá debaixo de uma árvore. Como eles me viram também, indo e voltando para casa, eles sabiam quem era eu. E, enfim... Quando eu cheguei lá no Cidade Viva, eu recebi um e-mail, né? Eu já estava sentindo falta do computador, mas eu pensei, não, deve estar aqui no carro, em algum canto, eu não estou vendo.
Mas eu já estava aperreado, né? Mas eu recebi um e-mail. Bruno, seu computador está aqui na UFPB de Mamanguape, etc, etc, etc. Né? Então, você quer saber dessa história. Por quê? Porque nós contamos histórias. Essencialmente contamos histórias. É por isso, minha gente, em parte, que a Bíblia não é um livro como é o Nisto Cremos, por exemplo, ou como é uma teologia sistemática. Porque vocês sabiam que a Bíblia poderia ser assim, ó. Tá aqui o título, ó, Doutrina de Deus. Um ponto, quem é Deus? 2 pontos, o que é a Bíblia? A Bíblia não poderia ter sido escrita assim? Poderia. Claro que ela poderia ter sido escrita assim. Mas a Bíblia não foi escrita assim. Como é que a Bíblia começa, minha gente? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E ela começa a contar uma história. Aliás, grande parte da Bíblia é de história. Grande parte da Bíblia é de histórias. Bruno, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o melhor jeito da gente entender o conceito de cosmovisão, o que é que aquilo tem a ver com a gente, é a gente entendendo a história por trás da cosmovisão cristã. Não é exatamente a gente entender as ideias por trás da cosmovisão cristã, mas a história por trás da cosmovisão cristã. Porque como a gente vai ver, quando você entende a história que a Bíblia está contando, quando você entende a história que a cosmovisão cristã está tentando resgatar, você olha para você e diz, eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa narrativa. Então, vamos lá, minha gente. 1.2.2. Diferentemente dos seres não pessoais, os seres humanos são responsáveis por suas ações, porque agem com intenções, motivações e propósitos. 1.2.3. A responsabilidade moral humana existe porque nossas ações podem ser explicadas e justificadas de forma inteligível a outros agentes pessoais. Os seres humanos buscam compreender ações por meio de intenções e motivações, pois não são determinados apenas pela natureza, mas orientados por objetivos. Bruno, por que a gente gosta tanto de histórias? Porque nós somos seres pessoais. Nós temos objetivos, temos propósitos, temos intenções. E se eu não contar uma história para você, você não entende, você pode até ver aquele ato específico, mas você não entende o que é que está acontecendo se eu não contar uma história. Deixa eu ser bem mais claro para você entender. Quando eu comecei a estudar cosmovisão, há mais de 10 anos atrás, na verdade lá para o ano 2013, 2014, por aí, comecei a entender esse conceito a fundo. Tinha acontecido uma tragédia no mundo. Qual é a tragédia no mundo que tinha acontecido? Um piloto, ele entrou num avião, ele estava pilotando ali, não lembro se era os Alpes suíços ou na Itália, enfim, ele estava pilotando. O copiloto, ele foi no banheiro, o que foi que o piloto fez? Ele trancou a porta e jogou o avião com os passageiros, né? Acho que foi em 2013, por aí que isso aconteceu. Eu estava começando a estudar essas coisas aqui, tá? Veja, você sabe exatamente o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu, minha gente? O piloto, ele pegou o avião com os passageiros, aproveitou que o copiloto saiu, por uma questão desde o 11 de setembro, quando você tranca a porta pela parte de dentro, é praticamente impossível você destrancar ela, tá? Porque isso previne terroristas tentarem invadir uma cabine de um avião. Então o cara foi lá e trancou, o copiloto saiu e ele aproveitou isso e jogou o avião. Você ficaria satisfeito somente com esses fatos? Por que não? Porque é isso que você quer saber no final das contas. Por isso que precisa de uma história. Esse fato precisa estar dentro de uma narrativa maior. E o que era que os investigadores na Alemanha ficavam aperreados? Porque eles não sabiam a motivação. Eles não sabiam a história por trás. Eles queriam, mas por que ele fez isso? Eu entendi que as pessoas morreram. Eu entendi que o avião foi jogado. Eu entendi como ele fez. Mas isso não é suficiente. Eu preciso entender por que ele fez.
Ou seja, o que é que os investigadores estavam dizendo em outras palavras, minha gente? Eu preciso de uma história. Se eu não souber de uma narrativa, se eu não souber de uma história, isso vai ser um evento que vai ficar desconexo e a gente vai ficar aperreado com isso. Vai ser uma espécie de crime não elucidado, sabe? Que a gente não sabe o motivo, não sabe as motivações. E é por isso que quando você está assistindo coisas criminais, né, é tão importante você saber o quê? A motivação. Por que você quer saber a motivação? Não basta saber o que foi que o cara fez. Não, porque você é um ser pessoal. Tipo, se fosse um leão, ou um urso, ou um tigre, você não ia perguntar exatamente qual a motivação dele, porque ele não é um ser pessoal, mas para seres humanos, não. Então, por que nós temos motivações, minha gente? É por isso que a gente conta histórias, porque as nossas motivações, elas aparecem por meio das histórias. Aí tem aí o ponto 2, minha gente. Quem sou eu? Para vocês entenderem esse ponto, ó. Alasdair MacIntyre conta a seguinte situação. Você está esperando um ônibus e, de repente, um jovem a seu lado diz algo estranho. O nome do pato selvagem comum é Storionicus, Storionicus, Storionicus. Vocês entenderam o que acabou de acontecer? Você está na parada de ônibus, uma pessoa chega perto de você e diz: ei, o nome do pato selvagem é Storionicus, Storionicus, Storionicus. Você entendeu as palavras dele, você entendeu o que ele disse e você entendeu que uma pessoa se aproximou de você e disse essas palavras. Mas por que isso aqui não faz sentido, minha gente? Porque você... Hã? Você não entendeu o que é que ele quer dizer com aquele. Não tem propósito. Não tem objetivo. Agora, deixa eu conectar esse evento com a narrativa maior. Vamos supor, por exemplo, que ele recebeu na terapia que ele estava participando, a psicóloga dele diz o seguinte: ó, para tu vencer a tua timidez, vai na parada de ônibus e a primeira pessoa que tu vê, tu diz a primeira coisa que vem na tua cabeça. Agora, faz ou não faz sentido isso que ele disse? Claro que faz. Por quê? Porque eu conectei esse evento isolado, essa ação isolada, a uma história maior. Tá? Ou então, se eu digo assim, minha gente, olha, ele é um agente da União Soviética, ou dos Estados Unidos, ou da Rússia, e isso daqui, o nome do pato selvagem comum é Storiox, 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 porque isso é uma senha. Aí ele quer que você responda outra coisa para ele passar a mensagem cifrada. Faz ou não faz sentido agora o que ele disse? Claro que faz. Ou então ele lhe confundiu com um amigo, ele estava na biblioteca com um amigo dele, lhe confundiu com um amigo, vocês estavam procurando o nome do pato selvagem, não acharam, mas ele, como lhe confundiu, quando ele chegou perto de você na parada de ônibus, ele foi lá e disse: olha, o nome do pato selvagem é esse, esse e esse, porque ele lembrou. Agora, faz ou não faz sentido o que ele disse? Claro que faz. Então percebam, minha gente, quando a gente conecta a nossa ação com uma história maior, aquilo que a gente faz passa a fazer sentido. Se você vê somente uma cena, não faz muito sentido aquilo. Para fazer sentido, você precisa de um todo mais. Tá claro até aqui, minha gente? Agora veja o 2.1 aí, tá? Nossas ações só se tornam plenamente compreensíveis quando situada dentro de uma narrativa que conecta intenções, contextos e objetivos. 2.1.1, Alasdair MacIntyre, frase dele, ó. Só posso responder a pergunta o que devo fazer se souber responder a pergunta de que história ou histórias estou fazendo parte. Por que é que às vezes a fé cristã não faz sentido? Porque a gente não consegue conectar aquilo que a gente está vivendo no nosso trabalho, na nossa igreja, etc., a uma história maior. A gente não vê relação. Tá? E quando a gente não vê essa relação torna as coisas com sentido. Elas dão propósito àquilo que a gente faz. E se tem uma coisa, minha gente, que os seres humanos não suportam, é fazer uma coisa que não tenha propósito, que não tenha um objetivo. Se tem uma coisa que desanima a pessoa, é você
fazer uma coisa e você não vê por quê, qual a intenção, por que você está fazendo aquela coisa. Isso é um tipo de coisa terrível. Por isso que o 2.2, minha gente, o nosso eu, quando a gente responde quem sou eu, o nosso eu deve ser entendido como um personagem inserido em uma narrativa de vida marcada por contextos sociais, históricos e tradições. Sem uma narrativa que dê unidade às ações, a vida humana se fragmenta em atos isolados e perde o seu sentido. Se você quiser saber quem é você, de alguma forma você precisa conectar a sua história a uma coisa maior. Se você quiser responder quem sou eu preciso fazer essa conexão. Senão minha vida fica uma série de coisas fragmentadas e a gente não vê sentido na vida direito. É por isso que, muitas vezes, as ideologias políticas, por exemplo, por que elas são tão atrativas? Em parte porque elas sabem contar uma história. Elas contam uma história para você. Elas dizem assim, olha, antigamente tinha essa injustiça. Aí pessoas começaram a lutar e conseguiram esse direito. Aí você quer fazer parte daquela história. Você acha aquilo incrível, fantástico. E você quer fazer parte daquela ação, daquela narrativa, daquilo que está acontecendo. Ou então as pessoas dizem, veio um grupo de pessoas e começou a desmantelar aquilo que com tanto esforço foi construído. E aí se levantou um outro grupo que tenta agora barrar, diz, não vai destruir tudo não. Tem um grupo que está tentando destruir, tem outro que está tentando parar. Como é que você vê? Eu quero ser desse grupo que conquistou as coisas, tem gente tentando destruir e eu quero dizer não. Percebe, é uma história fascinante. Você quer fazer parte. E você não quer fazer parte, minha gente, não é meramente porque você assiste filmes demais, tá? É porque você é um ser narrativo. Você sempre conecta quem você é a alguma história. Tá claro esse ponto aqui, minha gente? Por isso que a gente precisa de uma história para dar direção à nossa vida. Para conectar as nossas experiências individuais, para dar propósito, dar significado. Sem uma história a gente não consegue ver propósito e significado na vida. Não consegue. Não consegue ver no campo da tecnologia, no campo da educação, no campo das vendas, no que quer que seja. Você não consegue ver propósito no que você está fazendo. Se você não conseguir conectar aquilo a uma história. Tá? E aí, 2.4, tem um filósofo muito bom chamado Byung-Chul Han, um filósofo cristão, que ele escreveu um livrozinho chamado assim, ó, A Crise da Narração. E ele vai dizer uma coisa muito interessante nesse livrozinho. Ele vai dizer, vocês sabem por que hoje as pessoas têm um aumento de ansiedade? Tem uma sensação de falta de sentido? Tem um vazio existencial? As pessoas fazem as coisas no seu trabalho, mas elas não conseguem encontrar mais significado para aquilo? Como é que as pessoas na Idade Média sofriam tanto e sofriam, viu? Sofriam. Tem um teólogo cristão, né, chamado Jacó Arminio. Aí você vai ver a vida dele, só desgraça. Só tragédia na vida dele. Como é que ele não enlouquecia, hein? Como é que ele conseguia se segurar? Por que que ele não dizia que a vida dele perdia sentido? Em partes, vai dizer o Byung-Chul Han, em partes porque ele conseguia conectar uma história que a sociedade que ele fazia parte, todos eles tinham uma história. Eles não viviam uma vida individual, eles viviam uma vida comunitária. Então eles compartilhavam uma história. No caso lá específico, lá na Holanda, a história cristã. E como eles compartilhavam a história cristã e a história da Reforma Protestante ali, o Arminio, mesmo diante de todas as tragédias, ele ainda conseguia ver assim uma direção, um propósito, um sentido, um porquê. Ele ainda conseguia ver uma coisa assim. Mas o que a nossa sociedade fez, minha gente?
A nossa sociedade simplesmente ela inunda a gente de dados, de notícias, de informações, mas ela não consegue conectar a gente a uma história maior. E claro que quando a gente fala de coisas como vazio existencial, falta de sentido, aumento de ansiedade, se deve a outras coisas, né? E se deve à forma como a gente trabalha, muito intensa, ao estresse, à correria do dia a dia, etc. É verdade. Mas, diz o Byung-Chul Han, não se esqueça, se deve também em que você trabalha de forma muito estressante e para acabar de completar, você não vê sentido naquilo. Você não vê propósito naquilo. Você não vê objetivo naquilo. É óbvio, minha gente, que isso vai aumentar a ansiedade da gente. Muito óbvio. É muito óbvio que isso vai aumentar a falta de sentido, o vazio existencial. Por que, meu Deus do céu, eu estou fazendo isso? Para que, meu Deus do céu, eu estou fazendo isso? É óbvio que vai. Porque não basta somente a gente estar nessa sofrência de estresse, a gente também não entende o porquê das coisas. Não entende o porquê das coisas. Então vocês entendem que a gente precisa de uma história, minha gente? A gente precisa conectar a vida da gente a uma história maior. A gente precisa. E a Bíblia faz isso. A Bíblia conecta a história da gente a uma história maior. Tá? Aí tem o ponto 3, minha gente. Ponto 3. História e conhecimento pessoal. E aqui eu queria trazer uma pensadora, uma filósofa, chamada Eleonore Stamp. Ela vai dizer uma coisa muito interessante. Ela vai dizer o seguinte, olha, 2 pontos, tá? Que é o 3.1 e 3.2. Vou começar com o 3.2, depois eu vou com o 3.1. Existem 2 formas de conhecer uma pessoa. Você pode conhecer informações sobre uma pessoa, você pode saber que, ou você pode ter um conhecimento direto da pessoa, conhecer alguém. Eu posso saber que Giovanni trabalha na Cagepa, ou eu posso conhecer Giovanni. Vocês entendem a diferença desses 2 tipos de conhecimento, minha gente? Uma é, eu conheço informações sobre as pessoas. A outra é, eu conheço a pessoa. Eu conheço a pessoa. Não somente informações sobre ela. Tá? Então, uma coisa é, por exemplo, eu conhecer, sei lá, eu conhecer sobre o pastor Iago Martins. Outra coisa é eu conhecer Iago Martins. Tá? Então, para nossa relação com Deus, a gente mesmo diz isso. Para nossa relação com Deus, uma coisa é conhecer sobre Deus, conhecer informações sobre Deus. Outra coisa é conhecer Deus o quê, minha gente? Pessoalmente. A gente não faz essas distinções, sim ou não? Uma coisa é conhecer informações sobre Jesus, outra coisa é ter uma relação sobre Jesus. E perceba, e aqui está o ponto, ter uma relação com uma pessoa não se reduz somente a saber informações sobre essa pessoa. Eu sei um monte de informações, por exemplo, sobre Alvin Plantinga, filósofo que eu gosto muito e admiro muito. Mas isso significa que eu conheço Alvin Plantinga? Não, eu não tenho um conhecimento pessoal dele. Gostaria de ter, não tenho. Apesar de eu sei onde ele nasceu, quando nasceu, como foi a infância, como se tornou cristão, como foi que ele estudou, como foi uma experiência religiosa, sei a vida dele toda. E a filha dele ainda me contou umas coisas. Mas eu não sei, não conheço ele. Não conheço ele. Né? Porque uma coisa é o conhecimento pessoal e outra coisa é o conhecimento de informações. Tá, segura essa distinção. Outra distinção, minha gente. Para eu me unir a uma pessoa, para eu conhecer uma pessoa, para eu ter uma união com uma pessoa, exige 2 coisas de mim. Exige que eu, de alguma forma, seja próxima dessa pessoa. Eu me aproxime dessa pessoa. Tá? O que significa me aproximar dessa pessoa? Significa que, de alguma forma, eu e essa pessoa estamos voltados um para o outro. Eu converso e essa pessoa responde.
É assim que a gente vai, digamos assim, conhecendo alguém pessoalmente. E significa também, minha gente, que eu preciso ter atenção compartilhada. Ou seja, quando eu pergunto, essa pessoa presta atenção no que eu digo e ela me responde. E quando eu respondo, ela presta atenção no que eu digo e aí a gente vai conversando. É assim que a gente conhece os outros. Por exemplo, se você só tiver uma dessas duas coisas, se você tiver uma, mas não tiver a outra, você não está conhecendo uma pessoa. Deixa eu dar um exemplo, minha gente. Se eu estou no ônibus, ao lado de uma pessoa, isso significa que eu conheço ela, sim ou não? Por que não? Sabe por que não? Porque não tem atenção compartilhada. Eu estou próximo, mas a gente não está compartilhando a atenção. E para eu conhecer alguém, eu preciso compartilhar a atenção. Mas em segundo lugar, minha gente, olha como é interessante. Se a pessoa me dá atenção e eu não dou atenção para ela, tipo um stalk no Instagram, pessoa que vai lá e me stalkeia, significa que eu estou conhecendo ela? Que eu estou tendo uma relação pessoal com ela? Claro que não. Então eu preciso ter uma proximidade mútua e eu preciso ter atenção compartilhada. Tá, Bruno, eu entendi isso aí do conhecimento pessoal. O que é que isso tem a ver com narrativas, histórias, cosmovisões? Tem a ver o seguinte, minha gente. Quando a gente, muitas vezes, não conhece diretamente determinadas coisas, a gente conhece através de quê? De histórias. A gente conhece através de narrativas. As narrativas transmitem conhecimento pessoal. Você pode dizer que conhece melhor alguém quando você escuta uma narrativa. Quando você não somente escuta informações, mas quando você escuta uma narrativa. Tá? Por quê? Porque uma história tem a capacidade também de comunicar esse tipo de conhecimento. Bruno, e o que é que isso tem a ver com a Bíblia? Pensa no seguinte, minha gente. Como é que você conhece sobre a crucificação, a paixão de Jesus? Você estava lá em Jerusalém no ano 31? Não. Como é que você conhece, então, que Jesus morreu pelos pecados? Como é que você conhece essa história? Você celebrou essa história há algumas semanas atrás, na Páscoa. Como é que você conhece dessa história? Por causa de uma história. Porque a Bíblia conta essa história. E para você, inclusive, se relacionar com os evangelhos, com Jesus, com Deus, você precisa entrar em contato com essa história. Você precisa ler essa história. Eu lembro bem que Ana Sofia, minha filha, na Páscoa, não essa que passou, mas do ano passado, né? Do ano retrasado, 2025. Ela chegou em casa indignada, né? E eu sempre falei para ela, assim, sobre a morte de Jesus, mas parecia que não entrava ali naquela cabeça, né? Ela não entendia bem. Aí um dia ela viu a encenação da morte de Jesus. Aí ela chegou, pai, sabe o que fizeram com Jesus? Bateram nele, e cuspiram nele, e mataram ele. Aí eu falei, mas depois ele ressuscitou. Mas ela estava tão indignada que ela não prestou atenção na parte da ressurreição. Ela veio prestar atenção na parte da ressurreição esse ano. Ela só prestou atenção na parte do bater em Jesus. E ela dizendo para mim e para Emanuele, minha esposa, bateram nele, fazia assim com a mão, bateram nele. E por quê? Veja, ela conheceu algo sobre aí o evangelho. Por quê? Porque ela entrou na cabeça dela uma história. Entrou na cabeça dela uma narrativa. Então, numa história, a gente tem a possibilidade de ter um tipo de conhecimento pessoal de alguma coisa, ainda que a gente não presenciou aquela coisa. Mas as histórias transmitem a gente um tipo de conhecimento muito valioso. Muito valioso. As histórias transmitem a gente, minha gente, um tipo de conhecimento que faz com que a gente conheça melhor algo. Conheça melhor algo. É por isso que a Bíblia conta
a história da criação, a história da queda, a história da redenção, a história da aliança de Deus com o seu povo, etc. Deus poderia só ter comunicado informações. Ele não fez isso. Não fez isso. E ele não fez isso sabiamente, já uma vez que ele é um ser onisciente, ele não fez isso porque ele saberia que apenas informações não conseguiria nos conectar com ele. A gente precisa de uma história para nos conectar. A história que a Bíblia conta. A história que os evangelhos contam. A história que o Ato dos Apóstolos conta. A história que Gênesis, Êxodo conta. A gente precisa dessa história. Virando, minha gente, a página, tá? As narrativas 3.7, ó, nos permitem ter contato com Cristo. Nos permitem ter um conhecimento do Cristo enquanto o quê? Pessoa. Sabe como é que a gente conhece Jesus pessoalmente? Por meio de histórias. Porque lembra o que é que eu disse do que é que a gente precisa para ter conhecimento pessoal? A gente precisa de proximidade e a gente precisa de atenção compartilhada. A gente precisa que eu preste atenção em Deus e Deus preste atenção em mim. E a gente precisa de proximidade. Na cruz e nas escrituras, essas duas coisas foram... Deus, ele nos deu a possibilidade de conhecer a ele. Como assim, Bruno? Na cruz, Deus possibilitou com que o Espírito Santo habitasse onde? Na gente, em mim e você. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então nós temos proximidade com Deus. E também, através das histórias das Escrituras, Deus conta uma história. E quando a gente ora, a gente também fala com Ele. É por isso que parece uma bobagem, minha gente. Mas assim, essas disciplinas espirituais são modos da gente conhecer melhor a Deus. Eu leio as Escrituras, escuto Deus e oro falando com Deus. Escuto e falo como eu falo com as pessoas, como eu me comunico com as pessoas, por meio de uma história. Agora vem aqui, minha gente, o ponto 4, penúltimo ponto. Cosmovisões e narrativas, tá? Uma cosmovisão, toda cosmovisão é transmitida por meio de histórias. O ser humano sempre vai contar uma história para interpretar o mundo, tá? Essas histórias, elas definem a nossa identidade, orientam nossas escolhas. De acordo com esse pensador aqui, ó, James Sire, toda cosmovisão funciona como uma história fundamental. Toda cosmovisão funciona como uma história. Às vezes eu vejo os cientistas debatendo, aí eles dizem uma coisa na ingenuidade deles, né? Eles dizem assim, ó, eu não sei porque é que os cristãos, os crentes, têm problema com a teoria da evolução. Porque eles não têm problemas com outras teorias científicas. Por exemplo, os crentes não têm problema com a teoria da gravitação universal. Os crentes não têm problema com a teoria sobre, sei lá, a velocidade da luz. Mas os crentes têm problema com a teoria da evolução, né? Baseado nessa ideia de história e narrativa, minha gente, por que que os crentes teriam um problema com a teoria da evolução? Porque a teoria da evolução conta uma história. A teoria da gravitação universal não conta história nenhuma. A teoria da velocidade da luz não conta história nenhuma. Mas a teoria da evolução, ela conta uma história. E cosmovisão e história tem tudo a ver. Porque a gente sabe quais são os compromissos fundamentais a partir das histórias que a gente conta. A partir da história que a gente faz parte, tá? Deixa eu mostrar isso para vocês. Olha essa frase do 4.2.1 que eu tirei de um livro de Carl Sagan, minha gente. Olha o que ele diz, ó. O cosmo é tudo o que existiu, existe ou existirá. Nossa contemplação do universo, mesmo as mais breves ou superficiais, mexem conosco. Há sempre um arrepio na espinha, um embargo na voz, uma sensação de fraqueza, com a memória distante da queda de uma grande altura. Sabemos que estamos diante do maior dos mistérios. Vocês entendem que é como ele está falando de cosmos? Parece que ele está falando de Deus.
Quando ele diz assim, ó, o cosmos é tudo que existiu, existe ou existirá? Esse cientista aqui, Carl Sagan, na verdade, os crentes dizem que Deus é tudo que existiu, existe, existirá. É com Deus que a gente tem essas sensações, ó. Nossa contemplação do universo mexe conosco. Com Deus, a gente tem um arrepio na espinha, um embargo na voz, uma sensação de fraqueza. Com Deus a gente tem essas coisas. Mas perceba, Carl Sagan, ele tira Deus e bota quem? Bota a natureza, o cosmos. E Carl Sagan, minha gente, ganhou o coração de muitas pessoas que gostam de ciência. Mas vocês sabem por quê? Porque ele conta a história da ciência por meio de uma história. É um contador nato de história. A pessoa lê e se apaixona. Diz, eu defendo isso aqui. Eu lembro eu lendo Carl Sagan na adolescência e digo, que coisa maravilhosa. Como a ciência é maravilhosa. Mas ele não me disse que a ciência era maravilhosa por meio das descobertas científicas. Ele me falou que a ciência era maravilhosa por meio das histórias que ele contou nos livros dele. Eu ficava fascinado. Tá? Então, toda a cosmovisão, ela vem a partir de uma história, e quando ela vem, minha gente, a partir de uma história, 4.3, ela molda as nossas práticas, os nossos valores e as nossas decisões, tá? Tudo que a gente faz é porque a gente está enxergando alguma história por trás. Mesmo que você não perceba. E quando o Alasdair MacIntyre diz isso, muitas vezes, quando você não consegue mais ver uma história por trás daquilo que você está fazendo, o que é que acontece? Você entra a vida não tem sentido, não existe propósito, não existe valor. Aí, veja, a sociedade da gente é grandemente assim, tá? É grandemente uma sociedade fragmentada em que as coisas que as pessoas fazem não têm sentido. Aí a pessoa, sei lá, entra na universidade, entra na internet, aí vê alguém conectando aquilo que ela sofre ou aquilo que acontece com ela com uma história. Ela se apaixona na hora. Ela se apaixona na hora quando ela vê aquilo que ela é conectado a uma narrativa. É por isso, no 4.4, minha gente, que Nancy Pearce vai dizer que toda cosmovisão conta essa história aqui, ó. E essa história é a história que eu quero contar nas próximas 3 encontros da gente. Qual é a história? Criação, queda e redenção. Toda cosmovisão conta essa história, tá? Toda cosmovisão conta essa história. Como assim, Bruno? Toda cosmovisão diz de onde veio tudo. Toda cosmovisão também diz, tá, por que é que o mundo é desordenado? Por que é que tem o mal? E toda cosmovisão também diz, peraí, como é que a gente pode endireitar o mundo? Tipo, para dar essa disciplina na UFPB, eu tive que ler um monte de livros sobre inteligência artificial. Um monte de artigos sobre inteligência artificial, etc. Era incrível, eu lia, vocês acham que eles não estão contando essa história aqui, não? Claro que estão contando. Criação, queda e redenção. Né? Eles ligam a inteligência artificial a uma coisa maior, fora da narrativa cristã, e diz, veio tudo daqui, o problema do mundo é esse, mas para consertar o mundo é isso aqui, ó. As ideologias políticas fazem muito isso. Sei lá, o mundo começou aqui, era todo mundo igual, ó. Aí veio essa opressão aqui, ó. E o que é que a gente está tentando fazer agora? Acabar com a opressão. Ou então diz assim, ó, no mundo as pessoas começaram a fazer belas criações de arte, de instituições como casamento, etc. Aí vem alguém e destruiu, ó. O que é que a gente está tentando fazer, ó? Está tentando retomar. Vocês entendem? Sempre assim, ó. Criação, queda, redenção. Toda a cosmovisão conta isso. Por isso, minha gente, 4.8. Quando você adota uma cosmovisão, você se compromete com uma história. Você se compromete com uma narrativa. E essa narrativa vai dizer como você olha o mundo, como você redefine a realidade. E 4.9, na cosmovisão cristã, a Bíblia conta uma narrativa, uma história. Essa história que a Bíblia conta, ela dá sentido à história humana e ao propósito da vida. E aí, o último ponto, minha gente. O 5, cosmovisão e histórias. Tá? Para que uma cosmovisão cristã seja legítima, 5.1, ela precisa ser moldada e testada pela história contada pelas Escrituras.
O Bispo N.T. Wright diz, ó, viver sob a autoridade da Bíblia, então, significa viver no mundo da história contada por ela. A Bíblia conta uma história. Se você não conectar o que você faz, o seu trabalho, a essa história que a Bíblia conta, vai acontecer das duas coisas. Ou você vai ser fisgado por outra história, ou então você não vai ver sentido naquilo que você faz. Vocês entenderam qual era o ponto? Por isso que o Bispo N.T. Wright diz aqui, ó, viver sobre a autoridade da Bíblia significa viver sobre o mundo da história que a Bíblia conta. A Bíblia conta uma história e a gente precisa saber qual é essa história da Bíblia. Então, quando a Bíblia fala de criação, queda e redenção, e esse vai ser os nossos próximos encontros, por que é importante saber isso? Mas não é só assim, no primeiro dia Deus criou isso, no segundo dia Deus criou isso, aí depois vem a serpente e enganou a mulher, aí veio Jesus e nos salvou. É isso, tá? Essa é a narrativa básica. Mas, minha gente, por trás de tudo que a gente faz, por trás de como a gente vende as coisas, por trás dos algoritmos, por trás da educação, por trás da tecnologia, por trás da agricultura, por trás do meio ambiente, por trás da enfermagem, da medicina, por trás de tudo, minha gente, essa narrativa de criação, queda e redenção vai aparecer. Vai aparecer. E quando ela aparecer, a gente vai entender principalmente uma ideia, a ideia de missão. 5.2.1, minha gente. As escrituras, ainda dizem o Bispo N.T. Wright, funcionam assim como uma história básica por meio do qual entendemos nossa própria experiência e pensamento, sendo o fundamento sobre o qual alicerçamos nossas decisões e ações. Então, sabe por que é importante a gente conhecer a história que a cosmovisão bíblica conta? Para a gente participar dela, para a gente fazer parte dela, para que as coisas que a gente faça na vida ganhem sentido, ganhem propósito, ganhem um objetivo, tá? Por isso que o 5.13, minha gente, caso isso não aconteça, os cristãos se apropriarão de crenças e cosmovisões rivais, tá? Se você não adota a história da cosmovisão, você vai ser fisgado por outra história. Tá? É por isso que o 5.4, minha gente, a Bíblia nos fornece a história básica para a gente entender o nosso mundo. A Bíblia nos fornece a história básica para viver como povo de Deus. E aí eu queria trazer esse autor, eu estava um dia desse conversando com Giovanni Geando sobre ele. Christopher Wright é o nome dele. Diz assim, ó, a missão do povo de Deus. Eu li esse livro há muito tempo atrás, né? Estava até esquecido dele. Mas tem uma coisa muito interessante que o Christopher Wright conta aqui, né? Ele vai dizer o seguinte, minha gente, tá aí no 5.5. Por que os primeiros cristãos eram tão apaixonados por missões? Por evangelizar? E como era que os cristãos entendiam a missão deles? Como é que eles entendiam isso? Como é que eles entendiam qual era o propósito deles? Mesmo sobre intensa perseguição, mesmo com pessoas virando as costas para eles, mesmo num contexto completamente desfavorável, mas por que São Paulo, os primeiros cristãos, eles eram tão apaixonados? Por que a Bíblia parece tão apaixonada por missão? Tá? Em parte da resposta é porque eles compreendiam qual era o papel deles dentro da história da redenção. Eles entendiam que Deus criou um mundo bom, que esse mundo caiu, que Jesus veio e redimiu o mundo e que agora, uma vez que Jesus redimiu o mundo, eu e você faz parte dessa história da redenção. Bruno, e como é que eu e você faz parte da história da redenção? Pensa que o mundo era luz, irmãos. De repente o mundo caiu nas trevas. Agora o mundo é um lugar de trevas, como diz lá em São Mateus, no capítulo 4. Tá? Galileia dos gentios. Uma terra, Zebulon e a Galileia dos gentios. Uma terra inundada em trevas. Aí ele fala sobre Jesus. Viu grande luz. Olha como é interessante, minha gente.
O mundo era trevas. Agora, Jesus veio. E o que foi que Jesus veio? Jesus veio e inaugurou ali com uma semente de mostarda um ponto de luz. E quando Jesus inaugura aquele ponto de luz, outras pessoas vão tendo contato com aquele ponto de luz e os frutos da redenção vão aparecendo. Deixa eu contar para você entender como é interessante. Deus criou, eu como professor, Deus criou o conhecimento. Deus criou a possibilidade de aprendizado. Faz parte da ordem da criação, como a gente vai ver no próximo encontro. Porque a ordem da criação não é somente Deus criou as árvores, Deus criou as plantas, Deus criou o mar, não é somente isso, tá? A gente vai ver que muito mais faz parte da ordem da criação. Mas Deus criou a justiça, Deus criou o trabalho e Deus criou a educação. É parte da ordem da criação. Mas o que acontece, minha gente? A educação foi afetada pela queda. Os negócios foram afetados pela queda. O cultivo do mundo foi afetado pela queda. Tudo isso foi afetado pela queda. Sofre os efeitos da queda. O que significa sofrer os efeitos da queda? Aí você entra numa sala de aula, você vai num tribunal, a justiça ali distorcida. Você vê o mundo político, tá ali, tudo sofrendo os efeitos da queda. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, pronto, terminava a história aí. Mas os cristãos precisam saber que a missão do povo de Deus envolve a ideia de que a história não termina ali. Veio Jesus, redimiu um povo. E quando Jesus redime um povo, os sinais dessa nova criação, dessa nova redenção, vai agora aparecer na minha sala de aula, no meu negócio, no meu trabalho. Eu fazendo justiça, vai aparecer os sinais da nova criação. Claro, a gente ainda é afetado pela queda, mas aparece. E aí, minha gente, quando eu entro, e é uma dor de cabeça terrível, mas quando eu entro na sala de aula, eu tenho que lembrar que ali é um vislumbre da nova criação, enfrentando esse mundo hostil e caído, enfrentando esse mundo de queda. Isso muda de alguma forma, minha gente. A dor de cabeça ainda é dor de cabeça, tá? Mas é uma dor de cabeça diferente. Porque aquilo que eu faço tem algum tipo de propósito, minha gente. Tem algum tipo de sentido. Está conectado a algum elemento de missão. Ainda é uma coisa bizarra e terrível, porque a gente está num mundo caído. Mas, minha gente, eu agora estou conectando aquilo que eu faço a uma história maior, a uma narrativa maior, a narrativa da redenção. E aí, quando eu olho para a história cristã, eu vejo que vários cristãos fizeram isso. Vários cristãos, eles trouxeram esse novo mundo de Deus, adiantaram o novo mundo de Deus. Então, veja, eu vejo um monte de pessoas na área do direito se corrompendo. Só que aí eu estou adiantando o novo mundo de Deus. E quando eu estou adiantando o novo mundo de Deus, participando dessa história, como é que eu vejo? Não, peraí, eu tenho que dar os sinais da nova criação, sal da terra e luz do mundo. Então, isso aqui que eu estou fazendo parece que não serve para nada. Contudo, se eu estou sinalizando a nova criação de Deus, mas alguém vai acontecer alguma coisa. A nova criação de Deus está desabrochando. Essa é a ideia. Por isso que o 5.5.1, minha gente, eles viam a história deles como a história da própria missão de Deus e via sua própria parte nessa história como participantes do seu grande e último ato, como cooperadores de Deus. Sabe por que os primeiros cristãos, eles eram muito apaixonados por missão? É isso que diz Christopher Wright. Porque eles se viam como cooperadores de Deus. Aquilo que eu faço está conectado a essa história da redenção. É claro que eu contei essa história aqui bem breve para vocês, tá? Mais uma vez, como eu disse para vocês, nos próximos 3 encontros eu quero contar essa história detalhada. Eu quero que você veja como o que você faz está conectado à criação, à doutrina da criação.
Eu quero que você veja como o que você faz foi, por isso que ele dá uma dor de cabeça tão terrível, por isso que parece um verdadeiro inferno na terra, porque sofreu os efeitos deletérios da queda. Sofreu os efeitos da queda. Mas eu quero também que você veja que você é participante do grande e último ato de Deus, que é o quê? A redenção. Eu quero que você veja que o que Cristo fez na cruz para lhe salvar, o que é que isso implica para você? O que é que isso implica no seu trabalho, na sua vizinhança, com aquilo que você faz, com a forma como você vê as coisas, etc. Tá? Então, os primeiros cristãos, eles conseguiam ver essa conexão. Os primeiros cristãos viam como a história deles estava relacionada com a história do Messias. Os primeiros cristãos viram isso. É por isso que quando a gente vai ver lá em Efésios, Colossenses, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo, olha, faça como que fosse para Deus, etc. O que é que o apóstolo Paulo está fazendo? Conectando aquelas pessoas com uma coisa maior. Porque é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, está acontecendo algo maior. Eu quero que você saiba e eu quero que você faça parte disso. Ficou claro esse ponto, minha gente? Por isso que a gente precisa contar a história da Bíblia. Mas a história da Bíblia, qual é a história? É essa história maior de criação, queda e redenção. É por isso que conhecer a história da Bíblia não é somente conhecer a história de Moisés, a história de Samuel, não é somente conhecer isso. Conhecer com quantos anos morreu Matusalém, não é somente conhecer isso. Conhecer a história da Bíblia é ver essa narrativa maior e ver, olha aqui onde se encaixa o Êxodo, onde se encaixa o dilúvio, olha onde se encaixa o apóstolo Paulo, olha onde se encaixa Jonas, olha onde eu me encaixo, olha onde se encaixa Apocalipse. Então, essa história maior é aquilo que a gente, minha gente, de certa forma, a gente precisa porque nós somos apaixonados por histórias. Desconfio eu que alguns de vocês vão ver Netflix, sei lá, hoje, amanhã, algum dia dessa semana, ou um desenho, ou alguma coisa. Por quê? Porque nós somos seres históricos. Por isso que é tão importante a gente entender qual a relação entre a gente e a história que Deus conta nas Escrituras Sagradas. Tá? Então, nos próximos 3 encontros, o que é que a gente vai fazer, minha gente? Criação, queda e redenção. E quando a gente vê isso, a gente vai ver qual é a nossa missão, tá? Enquanto a partir daquilo que a gente faz se conecta a uma história maior que é a história de Deus, tá? Vamos orar do jeito que nós